Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje com a apresentação da apostila da unidade 2. Hoje nós vamos iniciar o segundo bimestre. Eu havia já dito para vocês que isso ia acontecer, eu já tinha dito para vocês os assuntos que a apostila 2 traz, né, na última aula gravada. E aí hoje nós vamos iniciar essas aulas, então. Hoje nós vamos começar a falar sobre os esportes coletivos de invasão, dando uma ênfase muito grande ao futebol, a sua criação, sua influência em esportes como o futsal e o handball, e também sua semelhança com o rugby, que é uma modalidade que a apostila traz. Para isso, eu gostaria que vocês tivessem em mãos a nossa apostila 2, tá? A apostila da unidade 2 é essa. Gostaria que todos estivessem com ela em mãos. E também que estivessem em mãos um caderno para que a gente faça algumas anotações que eu acho pertinente. Lembrando que essas anotações, elas serão utilizadas posteriormente nas nossas aulas de educação física em sala e também nas aulas na quadra, tá? Serão utilizadas para estudos posteriormente, para algumas atividades avaliativas também. De início, gostaria que vocês pegassem a apostila na página 3. Lá na página 3, ele apresenta um esporte e pergunta se nós sabemos qual esporte é esse. Esse é o rugby, tá? Esse primeiro esporte aí apresentado, ele é o rugby, um esporte que se assemelha muito com o futebol. Mas nós vamos falar um pouco dessa semelhança depois. Primeiro, eu gostaria de definir para vocês o que são esportes coletivos de invasão. Gostaria que vocês anotassem, tá? Vamos lá. O esporte coletivo, ele é todo esporte que é praticado em equipe. Todo esporte que precisa de uma equipe para que ele seja realizado é um esporte coletivo. E o esporte de invasão, ele tem como objetivo invadir o campo adversário para que se realize determinado objetivo. No caso do futebol, o gol. A apostila, lá na página 4, ela traz algumas explicações que eu acho muito pertinente a gente sublinhar e falar sobre elas. Vamos lá. No segundo parágrafo, ele fala assim, ó, o futebol e o rugby tiveram grande importância porque foram duas das primeiras modalidades esportivas coletivas a fazer parte dos Jogos Olímpicos da era moderna. Isso porque a inserção de um esporte nos Jogos Olímpicos representa mais alto grau de esportivização, no qual aspectos técnicos e táticos físicos de regulamentação evoluem para alcançar maior eficiência e qualidade. Meninos, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso. Olha o que ele diz. Isso porque a inserção de um esporte nos Jogos Olímpicos representa o mais alto nível de esportivização que um esporte pode alcançar. O que quer dizer isso? Criei um esporte aqui no ano de 2020. Esse esporte ele vai ser praticado 20, 30 anos até que seja reconhecido como um esporte olímpico. Quando ele for devidamente reconhecido como um esporte olímpico, começar a participar de competições olímpicas, ele atingiu o maior nível de esportivização que um esporte pode atingir. Ou seja, ele chegou na sua importância máxima. E o rugby e o futebol, eles chegaram juntos. Isso é uma das maiores semelhanças que acontece. Apesar de que no futebol, o futebol no Brasil é muito mais popular que o rugby, que também é praticado no Brasil, apesar de algumas pessoas nem saberem, eles chegaram juntos e eles se assemelham em muitas características que nós vamos expor aqui com o passar do tempo, tá? Talvez não só nessa aula, mas em algumas aulas futuras também. Tudo bem? Eu gostaria que vocês sublinhassem esse parágrafo todo, ó. Eu sublinhei aqui para vocês verem, tá? Aí lá embaixo, ele vai explicar na mesma página o que é o esporte de invasão. Gostaria que vocês prestassem atenção. Ó, a característica central são as situações de ataque e de defesa que se alternam no espaço em que é desenvolvido o jogo. O objetivo está no campo adversário, o gol, a cesta ou a linha final. Ao contrário dos esportes sem invasão de campo, como o vôlei e o tênis, não tem invasão de campo, é necessário elaborar estratégias táticas para que a equipe chegue ao campo adversário e ao mesmo tempo proteger seu próprio campo. O vôlei e o tênis, ele não há invasão de campo, então ele não é um esporte de invasão, ele é um esporte de precisão. Nós vamos falar isso um pouco adiante, tá? Nos esportes de invasão, é necessário que se tenha um sistema técnico e tático já pré-estabelecido, porque os jogadores, além de realizarem o ataque, eles precisam se preocupar com a defesa também.
Então, eles atacam e defendem. Porque quando se tem um ataque, se o gol não for realizado, nós temos o contra-ataque. E a equipe, ela precisa estar preparada para isso. Caso o gol seja realizado, a bola começa com a equipe adversária, que também vai realizar um ataque. Então, as duas equipes precisam estar preparadas para um ataque, um contra-ataque e uma defesa, tá? Ataque, contra-ataque e defesa. E para isso, o sistema técnico e tático durante um jogo de invasão coletivo tem que estar muito bem pré-estabelecido, tá? Geralmente isso é estabelecido pelo técnico junto com a sua equipe, tá bem? Vamos lá então. O primeiro esporte que nós vamos discutir aqui, esporte de invasão, que nós vamos debater, é o futebol, tá? Nas nossas aulas de educação física, nós praticamos o futsal, ou futebol de salão, que é uma adaptação do futebol para as quadras fechadas. Então, nós vamos falar um pouco da história do futebol, até a sua evolução, até a sua transformação para o futsal e suas principais características. Lembrando que o futebol, ele foi o precursor e ele ajudou na criação de muitos esportes, não só do futsal. O handball, por exemplo, ele é um braço do futebol de campo. Ele foi criado através do futebol de campo e nós também vamos discutir isso um pouco mais para frente, certinho? Gostaria que vocês anotassem no caderno o que eu vou falar a partir de agora, tá? Porque não tem na apostila de vocês e eu acho muito importante. Vamos lá, então. Em 26 de outubro de 1863, na Inglaterra, foi criado o futebol. Então, em 1863, o futebol foi criado na Inglaterra. Esse esporte ele é regido hoje pela Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Tenho certeza que todos vocês já ouviram falar da FIFA. Então, a federação que rege o futebol hoje é a Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Criada em 1863, ele foi trazido ao Brasil em 1894. Criado em 1863, foi trazido ao Brasil em 1894 por um brasileiro que estava na Inglaterra estudando e teve contato com o futebol. Esse brasileiro se chamava Charles Miller. Ele estava na Inglaterra e ele trouxe o futebol aqui para o Brasil. Então, Charles Miller trouxe o futebol em 1894. A primeira parte, lembre-se, Charles Miller não é o criador do futebol. Charles Miller é quem trouxe o futebol para o Brasil. Então, ele é o precursor do futebol no Brasil, mas ele não é o criador do futebol. Então, em 1894, ele traz o futebol ao Brasil. E lembrando, meninas, que nessa época aqui, o futebol ele era praticado nas fábricas, nos fundos das fábricas. O uso do uniforme não era um uniforme adaptado, eram roupas sociais, as chuteiras eram botas, a bola era costurada à mão, os campos de futebol não eram campos, né? Geralmente era terra, nos fundos da quadra, um quintal de terra. As traves do gol, ou hoje chamadas de metas, as traves do gol chamam-se meta, elas eram feitas de bambu e não existia o travessão. Ou seja, todas as vezes que a bola passava pelas duas traves, independente da altura que essa bola fosse jogada, o gol era realizado. Não existia o travessão nessa época. Então, anotem aí, o uso do uniforme não era apropriado, que eram roupas sociais. A bota para que se jogava como chuteira não era própria. A bola era feita de couro e costurada à mão, então é uma bola muito pesada. Os campos eram feitos de terra e as traves do gol eram feitas de bambu. Outra versão não existia, tá? As linhas laterais de fora também não existia. Como que se batia a lateral, professora? Chutava-se a bola, quem pegasse a bola primeiro e retornasse ao campo, era ele mesmo que batia a lateral, tá? Não existiam muitas regras, meninas, pré-estabelecidas quando ele veio ao Brasil. E depois essas regras, além de serem utilizadas, as que vieram da Inglaterra, também foram criadas outras regras e se aprimoraram, tá? O primeiro campeonato oficial de futebol no Brasil foi em 1895, em São Paulo. Então, olha para você ver, olha a demora. Em 1863 ele foi criado, em 1994 foi trazido ao Brasil, em 1895, primeiro campeonato brasileiro,
em São Paulo. Então, de 1863 até 1895, para que ele tenha tido o primeiro campeonato brasileiro em São Paulo. Hoje, ele é considerado uma febre nacional, o esporte mais popular brasileiro, o esporte mais jogado entre os brasileiros, mais falado entre os brasileiros, um esporte que rende milhões à economia brasileira e também à economia de outros países. Os jogadores, eles são vendidos por milhões e bilhões, né, de reais, de dólares. Então, o esporte hoje, o futebol, ele não é só um lazer. Ele se tornou uma potência mundial e uma potência econômica também. Então, ele é de extrema importância. Muita coisa mudou desde sua criação. A tecnologia hoje, ela está muito presente nos jogos de futebol, muito presente mesmo, desde a criação dos uniformes, das chuteiras e da bola, até no árbitro, tudo. A tecnologia, desde a iluminação dos campos, que são tecnologicamente excelentes, até o gramado, tudo hoje é utilizado tecnologia. O esporte também, o futebol, ele usa da tecnologia para se tornar um esporte um pouco mais interessante, né? A mídia faz com que esse esporte se torne muito interessante e faça com que milhões de pessoas queiram assistir, que milhões de pessoas queiram jogar, que milhões de pessoas queiram usar a camiseta de determinado jogador, e isso tudo movimenta muito a economia, tá? Então, ele, além dele ser um esporte extremamente importante, falando socialmente, ele também é importante economicamente hoje para o Brasil. Certinho? Esse esporte, ele sofreu muitas alterações, como eu já havia dito para vocês, né? E ele foi o ponto de partida também para outros esportes, como o handball e o futsal. O futsal, ele é o futebol de salão, é o que nós praticamos hoje na quadra e no colégio dinâmico. Ele é o futebol de salão. Lógico que nós temos algumas adaptações que tem que ser feitas, né, durante as nossas aulas, lembrando que o nosso esporte, ele é um esporte na escola e não um esporte da escola. Eu já expliquei isso para vocês, a diferença entre esporte na escola e esporte da escola, não sei se vocês se recordam. O esporte na escola, ele é aquele esporte onde as regras oficiais são seguidas, sem que possa se ter alterações. O esporte da escola é aquele esporte onde eu posso fazer alterações dependendo da necessidade dos meus alunos, que é o que a gente faz, certo? Nós jogamos, por exemplo, com 3 jogadores em linha, porque a quadra é um pouco menor do que a quadra oficial, e sendo que o esporte oficial é com 4 jogadores em linha. Isso é uma adaptação que pode ser realizada no esporte da escola. Ah, professor, eu posso realizar essas adaptações durante um campeonato oficial? Não. O campeonato oficial, ele segue regras oficiais do esporte. O esporte praticado na escola, ele pode sim sofrer alterações, certinho? Então, vamos lá, vamos continuar falando um pouquinho do futsal. Eu gostaria que vocês anotassem não, desculpa. Eu gostaria que vocês pegassem a apostila de vocês, lá na página 5, ele explica um pouquinho das estratégias táticas do futebol. Antes da gente entrar no futsal, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre essas estratégias táticas, certinho? Então, vamos lá. Eu vou ler com vocês, tá? Você já deve ter escutado frases como: este jogador é brilhante, a equipe é uma entrosada, ou o passe deixou o atacante de cara para o gol. Esses comentários comuns no futebol apresentam situações em que os jogadores tomarão decisões táticas adequadas e que tecnicamente foram bem realizadas. Então vamos lá, o que são sistemas táticos? Em esportes coletivos de invasão, como futebol, não é simples optar pela melhor tática. É muito difícil, meninos. Pois, além de tomar decisão com base nos conhecimentos prévios, o jogador deve prever o que o adversário vai fazer para se defender e ainda dominar a bola. Então, o jogador de futebol, ele tem que prever que se ele errar o passe, por exemplo, o jogador da outra equipe, ele vai conseguir pegar a bola. E o que ele vai fazer com essa bola? Como vai ser esse contra-ataque? Então, isso é um sistema tático. É eu pensar, eu estar à frente do meu adversário. Eu preciso pensar o que vai acontecer caso eu erre. O que vai acontecer caso isso não aconteça. Caso eu não consiga fazer o passe, tá?
Então, vamos lá. Ele explica o que é tática, gostaria que vocês sublinhassem, tá? Marca texto em mãos, vamos lá? Tática é a elaboração de uma tomada de decisão, análise, que o jogador faz da situação de jogo, tendo como base sua experiência e sua capacidade de percepção, antecipação, reação e imaginação. Então, vamos lá. A tática é a elaboração de uma tomada de decisão que o jogador faz da situação de jogo, tendo como base sua experiência e sua capacidade de percepção, antecipação, reação e imaginação. Todos entenderam? Capacidade de percepção, antecipação, reação e imaginação. Então, eu pensar além do meu adversário. Eu preciso pensar antes dele, entendeu? Eu preciso pensar antes que ele reaja ao meu ataque. Tudo bem? Vamos lá. E ele continua falando sobre as situações táticas lá na página 6. Eu vou explicar para vocês. O sistema tático, ele é definido, explicado pelo técnico, mas na verdade ele depende muito da reação que o jogador vai ter na hora do jogo. Tá? Ele depende muito mais do que o jogador vai pensar, de como será a sua reação na hora do jogo, do que o que é combinado com o técnico, diferente do sistema técnico, tá? O sistema tático é um, o sistema técnico é outro, tá? Nós vamos ver aqui mais para frente. Sistema técnico, ele também é conhecido como estratégia. E aí, a apostila traz lá na página 7. Gostaria que vocês pegassem lá sobre estratégias. Vamos lá? Todos pegaram aí, página 7? Então, vamos lá. A estratégia. No futebol, além das situações táticas decorrentes do jogo, é importante estar atento às orientações propostas pelo técnico. Você já deve ter observado que antes de um jogo começar, é apresentada a escalação. Os jogadores em seus devidos posicionamentos em campo. A escalação procura deixar cada jogador na posição em que ele desenvolve sua habilidade técnica da melhor forma, contribuindo para o trabalho coletivo da equipe. Para que a estratégia elaborada seja colocada em prática durante a partida, é importante que esse posicionamento inicial seja mantido ao longo da partida. Mas o que significa estratégia? Qual é a diferença entre tática e estratégia? Exatamente isso que eu quero que vocês anotem. Que a estratégia é uma coisa e que a tática é outra. Vou ler e nós vamos sublinhar agora. Lá no quadrinho roxo, ele vai trazer essas diferenças. Nesse quadrinho roxo que eu gostaria que vocês sublinhassem. Então, vamos lá. O conjunto de especificações concebidas para dar suporte às ações coletivas dos jogadores de uma equipe define o conceito de estratégia. A estratégia de uma equipe deve possuir um vasto repertório de opções de comportamentos que possam gerar incertezas à equipe adversária quanto às suas futuras ações e produzir assim boas chances de superação. A execução da estratégia que obriga os jogadores a promoverem ajustes individuais ao plano estratégico coletivo para atender às necessidades circunstanciais do conforto define o conceito de tática. Então, quando eu tenho conforto para tomar alguma decisão, isso é a tática. A proficiência de uma equipe para atuar coletivamente parece estar associada tanto à característica de estratégia elaborada, que orienta a cooperação entre os jogadores, quanto à eficiência de situação de jogo através da tática. Então, a tática, ela está ligada muito à estratégia, muito. A estratégia, ela é o sistema técnico. São as jogadas que os jogadores conseguem fazer, que eles treinam para fazer durante uma partida. E a tática é a capacidade do jogador tem de sair dessas reações, que ele tende a estar à frente do jogador adversário, tá? Eu quero que vocês sublinhem e marquem esse quadro todo, tudo bem? Lá na página 8, ele fala sobre você conheceu, ele dá uma atividade aí que eu gostaria que vocês respondessem para mim, por favor, tá?
sobre o sistema técnico e o sistema sobre o sistema tático e as estratégias. Desculpa, a professora costumou falar sistema técnico e hoje não se usa mais, hoje é estratégia. Então vamos lá, você conheceu melhor o conceito de tática e estratégia, como eles são utilizados no futebol e de que forma se relacionam ao longo da partida. Retome o material e escreva abaixo seus significados e usos, tá? Então vocês vão escrever aqui para mim, por favor. Agora, vamos lá? Nós vamos escrever agora, eu vou ajudar vocês a responder. Não é difícil porque a gente acabou de ver, eu acabei de explicar para vocês. Então vamos lá, na tática. É a elaboração de uma tomada de decisão que o jogador faz da situação de jogo, tendo como base sua experiência e sua capacidade de percepção, antecipação e reação e imaginação. É a aplicação da estratégia elaborada previamente. Certinho? Esse é o sistema tático. Aí a estratégia. Todos anotaram o sistema tático? Podemos passar para a estratégia. Quem não anotou, aí volta lá na página 3, tá? Lá na página 4. Isso, na página 4, começa na página 5, tá? Lá na página 5. Estratégia é o conjunto de especificações concebidas para dar suporte às ações coletivas dos jogadores de uma equipe. Pode ser elaborado previamente em função da observação das equipes adversárias por meio do scout. Então, meninos, a tática, ela é decidida ali na hora. A tática eu realizo na hora que eu estou jogando. A estratégia não. A estratégia ela é pensada, repensada, revista, principalmente pela equipe técnica, tá? Que é responsável por montar essa estratégia. Então, nós já vimos, né? Como o futebol e o rugby se desenvolvem em estratégias técnicas e táticas. Nós vimos um pouquinho da história do futebol. E agora nós vamos ver um pouco de como o futebol ele se tornou futsal e de como ele é importante hoje também na sociedade, certinho? O futsal, meninos, ele é um esporte coletivo também de invasão, um esporte olímpico e um esporte de muita importância. Ele é jogado com 4 jogadores em linha e um jogador no gol. Mas o que eu quero que vocês se atentem? Eu quero que vocês se atentem que o futsal ele foi criado a partir das regras do futebol, mas um esporte que pudesse ser praticado dentro de quadras fechadas. Por que dentro de quadras fechadas? Como salões mesmo. Porque o esporte, quando ele é praticado dentro de uma quadra fechada, ele pode ser praticado no inverno, no verão, na época de chuva. E isso é uma das principais características que alguns esportes foram criados. O futsal e o handebol são um exemplo claro disso, tá? Então, o futsal, apesar de se assemelhar muito com apesar dele se assemelhar muito com o futebol, ele tem alguns aspectos totalmente diferentes, tá? Uma das principais diferenças do futsal pro futebol, que gostaria que vocês anotassem num cantinho aí, o futebol, a lateral dele geralmente é batido com as mãos. No futsal, ele é batido com os pés. Quando foi criado, o futsal ele também era batido lateral com as mãos. Depois de muito tempo que essa regra foi alterada. Por que eu estou falando dessa regra específica? Porque a alteração dessa regra foi de extrema importância para a evolução de como o jogo acontece. Tá? Por isso que eu estou falando dessa questão específica. Meninos, eu gostaria que vocês anotassem uma atividade agora que nós vamos fazer de pesquisa. Eu gostaria que vocês fizessem para a gente debater na próxima aula, tá? Na próxima aula eu vou falar sobre isso. Anotem aí, então, a atividade e aí depois a gente dá continuidade aqui. Pesquisar e anotar no caderno. Vamos lá? Todo mundo com lápis anotando. Pesquisar e anotar no caderno. A importância do futebol. Pesquisar e anotar no caderno. A importância do futebol para a criação e desenvolvimento de outros esportes. A importância do futebol de campo, tá, meninos? Futebol de campo mesmo. A importância do futebol para a criação e desenvolvimento de outros esportes.
Eu quero que vocês falem dessa importância. Não precisa citar os esportes, não. Eu gostaria que vocês citassem só um. Citar que eu digo assim, falar de algumas regras. Mas eu quero que vocês me digam a importância. Como que esse esporte é importante, como ele foi importante e é importante ainda hoje para a criação de muitos outros esportes, tá? Certinho? Todo mundo anotou? Então, vamos continuar lá na nossa apostila. A nossa apostila, ela encerra, então. E aí ela põe uma questão aqui muito legal, o Você em Ação, ó, lá na página 8, ó, eu vou ler para vocês o que ele traz aqui. Uma vez que o futebol é uma paixão nacional, a Federação Paulista de Futebol busca incentivar a ida de torcedores ao estádio por meio de troca de ingressos por garrafas PET. A ideia foi de possibilitar que mais torcedores frequentassem estádios, tendo mais uma alternativa de lazer, e de incentivar o hábito de reciclagem. Pensando nessa iniciativa, que tal organizar 2 campanhas durante o evento comunitário? Nós vamos fazer essa campanha, meninas, assim que a gente retornar às aulas, tá? Assim que esse período de quarentena passar, nós vamos fazer um projeto de reciclagem de garrafas PET, tá? De material PET, utilizando alguns campeonatos, tudo bem? E aí a gente volta a falar um pouco desse assunto. Por que eu li essa parte? Gostaria que vocês se atentassem ao fato de que os esportes, eles estão extremamente ligados à socialização. O que é isso? Eles estão extremamente ligados ao que acontece na sociedade, a como as pessoas se socializam, desde os torcedores, que alguns têm, né, uma participação bem positiva, bem legal, desde os que não conseguem, né, que são extremamente competitivos, não conseguem ter uma postura tão positiva, mas a socialização, o trabalho em equipe, isso tudo é muito incentivado pelo esporte. Eu já disse para vocês em outras aulas, já disse em sala de aula, cobro isso de vocês. O trabalho em equipe, o respeito em equipe, o respeito do colega, como isso é trabalhado em sociedade é de extrema importância. E o esporte, ele vem ajudar muito isso, né? Ele traz na sua essência esse trabalho em equipe, essa disposição em estar trabalhando sempre em equipe, tá? Gostaria que vocês levassem isso para a vida de vocês, que vocês aprendam a trabalhar em equipe. E aí nós vamos trabalhar em equipe fazendo um projeto de reciclagem, tá? Esse projeto eu vou explicar para vocês mais para frente um pouquinho como que ele vai acontecer, tudo bem? Certinho? Todo mundo aí pegou a apostila, então nós vamos encerrar a parte da apostila e vamos continuar anotando no caderno algumas características do futebol. Então vamos lá. O futebol, ele é um esporte de jogadores com 11 jogadores, contando com o goleiro. Todos os jogadores devem estar em campo no início do jogo. Ah, caso não tenha todos os jogadores, se eu tiver 10 jogadores e o jogo se inicia, não. O jogo, a equipe adversária ganha por WO, quando os jogadores estão em falta, tá? Então, a equipe, assim como em outros esportes, handebol, futsal, o vôlei, o jogo só se inicia com a equipe completa, certinho? Caso o jogador seja expulso no decorrer do jogo, a situação muda e o jogo pode prosseguir. Mas no início do jogo, a equipe deve estar completa, certinho? Todos os jogadores devem estar uniformizados com o nome e o número escrito em letras grandes, para que o juiz consiga identificar, tá? E marcar geralmente as penalidades, as faltas, as penalidades. O uso do uniforme ele é obrigatório e geralmente as cores são bem diferentes das duas equipes, para que isso não atrapalhe os juízes, os bandeirinhas. Certinho? Então, quero que anotem. 11 jogadores e o goleiro. O uso do uniforme é obrigatório. O nome e o número dos jogadores devem estar descritos nas camisetas. O uso da chuteira, meião e materiais de proteção também são obrigatórios. Certo? Todos anotaram? A medida do campo, como é a locomoção, quais as posições dos jogadores, nós vamos falar na próxima aula. Tudo bem? O futsal, já que é praticado por nós na escola, são 4 jogadores em quadra, mais o goleiro, 5 jogadores totalmente na equipe, 5 jogadores reservas, tá? Também estão posicionados em quadra. Lembre-se que o jogo não se inicia com menos jogadores em quadra. Então, para que um jogo de futsal se inicie, são 5 jogadores em quadra. Olha a diferença entre o futebol e o futsal. 11 jogadores no futebol
5 jogadores no futsal. O jogo não se inicia, isso é uma semelhança, né? O uso do uniforme com o nome e o número também é uma característica dos dois esportes, tá? Nós vamos falar, com o passar das aulas aqui, mais características, semelhanças e diferenças entre eles, tudo bem? Certinho? Todos conseguiram anotar? Uma diferença também é o VAR, né, meninos? O árbitro de vídeo, ele é usado no futebol, ainda não é utilizado no futsal, mas provavelmente ele vai ser incluído no futsal e em outros esportes também. Gostaria que vocês anotassem a diferença da batida da cobrança do tiro lateral. No futebol, ele é cobrado com as mãos, no futsal, ele é cobrado com os pés, sendo possível reversão caso o pé de apoio esteja em movimento ou o jogador posicione a mão de forma incorreta. Certinho? Essas são as diferenças que eu gostaria que vocês anotassem hoje, tá? Não se esqueçam da pesquisa que eu pedi para ser realizada, tá? Sobre a importância do futebol para a criação e transformação dos outros esportes. Eu quero que essa pesquisa fique armazenada, tá? Que ela fique arquivada no caderno de vocês, porque eu vou utilizar ela em aulas posteriores, tá? Vou utilizar também ela na quadra e nas aulas em sala de aula quando nós retornarmos. Tudo bem? Meninas, na última aula nós discutimos um pouquinho sobre os alongamentos e eu gostaria, estou confiando, né, que vocês estão realizando os alongamentos, gostaria que continuassem realizando eles, tá? Não se esqueçam que o alongar é extremamente importante, que nossos músculos precisam desse estiramento positivo das fibras musculares, tudo bem? Na próxima aula nós vamos continuar com a apostila 2, nós vamos falar um pouco do rugby, vamos fazer a demonstração de alguns exercícios e continuar nossa discussão sobre o futsal, sobre a importância do futebol para a criação do futsal e de outros esportes e sobre a diferença entre eles, tá? Lembrando que nossas aulas práticas, assim que nós retornarmos, será executada a partir dessas aulas teóricas que nós estamos tendo agora, tá? Então, por isso a importância das anotações, por isso a importância de vocês assistirem às aulas, tá? Porque depois, na prática, nós vamos colocar tudo isso lá na quadra, certinho? Por hoje é só, meninos. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que a aula tenha sido esclarecedora, espero que vocês estejam bem, que fique tudo bem, tá? Um abraço e até a próxima aula, oitavo ano. Tchauzinho!